Olá, eu sou a professora Liana e juntos vamos estudar Geografia. Na aula de hoje vamos falar sobre a população e seus deslocamentos. Por que as pessoas se deslocaram de seu local de origem ao longo da história? Como vimos na aula anterior sobre deslocamentos populacionais, existem várias motivações para as pessoas migrarem de seus locais de origem. O principal deles é a melhoria na qualidade de vida. Vimos também que essas pessoas podem se deslocar voluntariamente, ou seja, por vontade própria, ou de forma forçada, fugindo de alguma situação de conflito, por exemplo. Se a pessoa se desloca de maneira forçada, é chamada de refugiada. E para entrar em outro país, ela pede ajuda, pede para ser abrigada naquele novo local. Na aula de hoje, vamos ver como ocorreram os deslocamentos ao longo da história da humanidade. Será que esses deslocamentos foram voluntários ou forçados? Agora, vamos ver os principais fluxos migratórios da humanidade a partir do século XV. Vamos destacar 2 períodos de expansão populacional pelo planeta. O primeiro vai dos séculos XV ao XVIII e o segundo entre os séculos XIX e XXI. Para começar, vamos relembrar o que estava acontecendo no mundo nos séculos XV e XVI. Foi o período das chamadas Grandes Navegações, momento em que os europeus começaram a explorar outros continentes e a colonizá-los, como pode ver no mapa. Desta forma, começamos a ter um deslocamento que, em alguns casos, a princípio, não leva a uma migração efetiva, sendo apenas de exploração. Como, por exemplo, podemos citar as navegações portuguesas que chegaram em terras onde hoje é o Brasil. A linha preta no mapa mostra a rota de Pedro Álvares Cabral até o Brasil. Os portugueses que aqui chegaram não tinham a intenção de vir morar aqui. Queriam apenas levar as nossas riquezas para Portugal. Só começaram efetivamente a habitar nosso território por volta de 1530, 30 anos depois que as primeiras caravelas chegaram aqui. Já outros exploradores, como os ingleses, que chegaram ao atual território dos Estados Unidos, tempos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, já estabelecem ali suas moradias, configurando assim um fluxo migratório efetivo desde o princípio da colonização. Entre os séculos XVI e XVIII, por causa da colonização da América, tivemos a maior migração forçada da humanidade, a dos negros escravizados, obrigados a sair da África para a América. No mapa, podemos ver as rotas do tráfico de escravos para toda a América. Neste outro mapa, podemos ver o fluxo de escravizados vindos para o Brasil, o lugar que recebeu o maior volume de negros escravizados. Esse é um dos períodos mais tristes da história humana. Milhares de pessoas foram forçadas a deixar seu país, seu continente, para serem exploradas em outro continente. A escravização e o deslocamento forçado dos negros africanos para a América perdura séculos e tem suas consequências sociais até hoje. Afinal, o racismo ainda é fruto de um pensamento colonial, ou seja, o de que os negros africanos eram seres humanos inferiores e que, por isso, podiam ser explorados pelos brancos europeus. Infelizmente, esse pensamento ainda perdura nos dias atuais. Bom, depois de lembrarmos deste triste período da história,
Sigamos para o segundo momento de dispersão populacional que ocorre entre os séculos XIX e XXI. Para entendê-lo melhor, vamos dividi-lo em 3 períodos. O primeiro ocorre entre os séculos XIX e XX, quando vários povos europeus migram para a América e a Oceania em busca de melhores condições de vida. É o caso, por exemplo, dos italianos e alemães que vêm para o Brasil. Muitos deles sofriam com problemas econômicos e viram a oportunidade de vir para o Brasil com uma melhoria nas suas vidas. É importante lembrar que o governo brasileiro incentiva esses imigrantes a virem se estabelecer aqui, pois necessitava de mão de obra qualificada para trabalhar nas plantações de café, além da necessidade de povoar algumas áreas de nosso país ainda pouco habitadas. Alguns desses imigrantes vieram trabalhar em atividades urbanas em crescimento, especialmente no início do século XX, com as indústrias, o comércio e os serviços. O segundo período corresponde às guerras mundiais do século XX. A Primeira Guerra, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Neste período, houve um grande deslocamento populacional de europeus fugindo das guerras e de governos ditatoriais que se instalaram em alguns países europeus naquele momento. Foram milhares de refugiados buscando melhores condições de vida em outros países. O terceiro período destacado ocorre a partir de finais do século XX e se estende até os dias atuais. São os deslocamentos proporcionados pelos avanços tecnológicos da globalização. O fenômeno da globalização começa a ser percebido por volta da década de 1970. Os avanços tecnológicos, como, por exemplo, dos meios de transporte, que se tornaram mais ágeis, além de ampliarem a sua área de circulação. Por isso, facilitam os deslocamentos. Mas também temos as migrações provocadas por questões de intolerância étnica, religiosa e política. Nessas primeiras décadas do século XXI, temos observado milhares de refugiados tendo que buscar abrigo em outros países por causa de conflitos que parecem nunca ter fim. É o caso dos sírios, por exemplo. Como podemos observar, os fluxos migratórios ao longo do tempo ocorreram por diversas motivações. Para a conquista de novos territórios e suas riquezas, de maneira forçada com os escravos, para melhorar a qualidade de vida ou para fugir de conflitos. Nesta aula, vimos os principais fluxos migratórios ao longo da história, começando no século XV e indo até os dias de hoje. Percebemos que em cada momento essas migrações ocorreram pelos mais diversos motivos, algumas vezes de forma voluntária e outras de maneira forçada por alguma razão. Aproveite agora para pesquisar sobre os principais fluxos migratórios atuais. E até a próxima aula!